Fala galera do Mais Exatas, vida longa e próspera. Então no vídeo de hoje nós vamos entender um pouco do conceito de derivada e por que falar taxa de variação instantânea é uma maneira didática, porém não tão correta de expressar isso. Então nada melhor do que entender o que é uma derivada, começando de um problema simples, que é o deslocamento de um carro durante um tempo em um percurso. Então vamos imaginar que um carro vai percorrer um percurso de 90 metros e ele gasta 9 segundos para isso. Então, vocês concordam comigo que aqui no início ele tem um baixo deslocamento para um longo período de tempo, ou seja, então é muito pequeno o deslocamento que ele tem em compensação com o tempo que ele gasta. À medida que o tempo vai aumentando, o carro vai acelerando. Então, se o carro acelera, a sua velocidade aumenta. Se a sua velocidade aumenta, então ele vai percorrer um espaço maior no mesmo intervalo de tempo. E chegando próximo do final do percurso, ele vai reduzindo sua velocidade, então ele vai desacelerando para poder a velocidade final dele ser zero e ele chegar aos 90 metros. Então nós vamos fazer essa análise. Então no início do percurso, a velocidade dele é baixa. Vai chegando ao meio do percurso, a velocidade dele vai aumentando até chegar em um ápice, em que nesse ápice a sua aceleração é a maior possível. Depois ele vai desacelerando, então sua velocidade também vai reduzindo até chegar em zero. Então esse gráfico em azul é a velocidade em função do tempo. Nós queremos estudar qual é a relação que ele tem desse gráfico em vermelho, dessa curva em vermelho, com essa curva em azul. O que elas têm entre si? Então vamos imaginar o seguinte, que para poder ter um deslocamento, uma velocidade, eu tenho que ter um deslocamento dividido pelo tempo. Então eu sei que a velocidade em função do tempo vai ser igual. Para poder medir isso, eu tenho que pegar um ponto e outro, para ter uma variação, porque se for em um ponto só, eu não consigo medir a velocidade do carro naquele ponto. Então eu tenho que ter uma variação do espaço dividido por uma variação do tempo. Bom, agora vamos imaginar que eu vou pegar um ponto qualquer. Para eu poder fazer essa variação, eu tenho que pegar um outro ponto, porque não tem como eu fazer uma variação com um número só. Então eu vou escolher um ponto um pouco mais à frente. Esses dois pontos, eles estão separados por uma distância dt. Essa distância dt, ela é bem pequena. Na representação gráfica aqui ela não está tão pequena, porém, de maneira didática, eu vou como se eu desse um zoom aqui. Então, esse espaço, aqui eu vou ter um espaço de T1. Esse espaço final, então, vai ser esse espaço de T1, porém acrescido de uma pequena variação de dt. Opa, então tudo bem. Eu quero calcular essa reta, esse coeficiente angular entre esses dois pontos, ou seja, θ. Bom, então eu vou ter aqui esse coeficiente angular, ele vai ser o espaço final, será S, será T1 mais dt, menos o espaço inicial, dividido por dt. Porém, nós vimos que variação de espaço dividido pela variação do tempo é a velocidade. Então, nós teremos que isso aqui será uma velocidade em função de t. Então, nós podemos representar isso daqui, que concorda que foram pequenas variações? Então, eu vou representar uma pequena variação do espaço em função de uma pequena variação do tempo, lembrando que esse espaço ele é dependente do tempo. Isso daqui será igual a S, que multiplica T1 dt, menos S de t, dividido por dt. Tudo bem, você pode pensar que isso daqui vai ser a derivada do espaço em relação ao tempo. Só que ainda não é uma derivada do espaço em relação ao tempo. Bom, essa
essa razão aqui não é a derivada de S em função de t para um t específico, mas sim o valor que ds dt converge quando dt se aproxima de zero, mas ele nunca é zero. Então, no caso, ele está se aproximando de zero, mas ele não é zero. Lembra disso? Ok, tudo bem, mas o que isso daqui, quando dt tende a zero, o que isso daqui significa? Então, graficamente, isso daqui vai significar uma reta tangente ao gráfico de S. Ok, agora vamos fazer um exemplo nem tão prático, mas mais fácil de entender. Isso daqui você vai usar só uma vez na vida, depois eu vou te passar uma dica. Imagina que eu tenho uma função, e essa função ela é S de t definida como t ao quadrado. Ok, então como feito anteriormente, vamos pegar um ponto, vou chamar de S de t, vou considerar um pequeno intervalo de tempo, deixa eu apagar isso aqui, eu vou considerar esse ponto S de t, um pequeno intervalo de tempo, então o carro vai estar em uma posição S de t mais dt, correto? Então vamos analisar o que significa isso. Lembrando da fórmula, então, eu tenho aqui ds dt será igual a S de t mais dt menos S de t dividido por dt. Isso daqui com dt tendendo a zero. Ok, agora eu vou substituir a minha função. S de t é t ao quadrado. Então nós ficaremos da seguinte forma. Ficarei com t, porém eu tive uma pequena variação, então eu acrescento dt aqui dentro também, elevado ao quadrado, menos menos t ao quadrado, dividido por dt. Lembrando que dt está tendendo a zero. Ok, agora eu vou passar para o lado de cá. Então eu vou ter aqui ds dt, fazendo a distributiva, eu vou ficar com o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos, no caso, t ao quadrado, sobre dt. Lembrando que dt se aproxima de zero. Eu tenho t aqui e menos t ao quadrado aqui. T ao quadrado aqui e menos t ao quadrado aqui. Posso cancelar. Então eu ficarei com ds dt igual a 2t dt mais dt ao quadrado sobre 2 dt. Perdão. Com dt se aproximando de zero. Então eu posso colocar dt em evidência, porque ele é um termo comum aos dois. Então eu ficarei com 2t mais dt sobre dt, com dt tendendo a zero. Como ele é diferente de zero, então eu posso cortar. Ok. Então agora o meu ds dt será igual a 2t mais ΔT com ΔT, dt tendendo a zero. Você concorda comigo que esse dt tendendo a zero aqui, comparado com 2t, será muito insignificante? Então eu posso fingir que isso daqui é zero. Então ele não vai alterar na minha conta. Então a minha derivada do espaço em relação ao tempo é 2t.
Ou seja, o que isso daqui significa? Que a minha velocidade ela vai dobrar a cada segundo que passar. Ok, agora eu deixo um questionamento e uma reflexão para você poder fazer. Vamos imaginar naquele caso que eu tinha que o espaço ele variava ao quadrado do tempo. Então, a minha velocidade ela vai ser igual a 2 vezes o tempo. Ok, mas vamos pensar que no instante t igual a 0 o carro se move. Por que isso é meio estranho de se falar? Porque no instante, então dá a ideia de um ponto fixo. Se move, mover, dá a ideia de variação. Ou seja, então, como que algo pode estar fixo no tempo e estar variando? Então é meio sem sentido dizer isso. Ok, mas tudo bem, então a gente tem aqui, no instante para o t igual a 0, a minha velocidade é 0 metros por segundo. Mas isso daqui, ou seja, então no instante aqui minha velocidade é 0 metros por segundo. Tudo bem, mas então quando que o carro começa a se mover? Esse 0 metros por segundo não é a velocidade definitiva do carro naquele instante, é a melhor constante de aproximação para a velocidade do carro acerca desse ponto t igual a 0. Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo, clique em curtir, comente, compartilhe com os amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Na próxima videoaula nós vamos falar sobre algumas regras que tem de derivadas, igual um produto e a derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então nós vamos entender isso, vamos entender também a regra